A arte de falar e fazer. Capítulo 9. Apenas faça. Uma decisão real é medida pelo fato de você ter realizado uma nova ação. Se não houver ação, você ainda não decidiu de verdade. Tony Robbins. É importante você entender que vencer a procrastinação é uma batalha diária. Aliás, vou ser ainda mais específico. A luta contra a procrastinação nunca acaba e ela vai acontecer em vários momentos ao longo do dia. Em diversas situações, o seu cérebro vai realizar a medida do tamanho percebido da tarefa em relação à sua barra de energia de realização. Quando a equação apontar que a tarefa é maior do que a energia daquele momento, seu cérebro tenderá a buscar uma tarefa menor para receber alguma descarga de dopamina mais rápida, de forma simples e abundante. Por outro lado, você já aprendeu também que o ato de agir tende a gerar dopamina, criando um sistema de força de vontade que se retroalimenta. Neste capítulo, vamos falar justamente de uma técnica para manter esse sistema de ação, recompensa e mais ação funcionando quase que sem cessar. Em outras palavras, se você deseja aprender uma técnica simples para ativar sua melhor versão realizadora e produtiva, ouça atentamente este capítulo. Na busca pela motivação de realizar a primeira ou a próxima tarefa, existe um momento em que o cérebro faz as contas e negocia consigo mesmo para se convencer de fazer ou não aquela tarefa que está diante de nós. Esse é o momento chave na luta contra a procrastinação. De maneira genérica, apenas para fins didáticos, as partes do cérebro que estão negociando são o sistema límbico, responsável pela regulação emocional, e o córtex pré-frontal, responsável pela nossa análise racional. Ou seja, é o embate emocional versus racional, discutindo para decidir se a próxima tarefa deve ser feita ou não. Algumas vezes, essa batalha é bem perceptível. É quase uma discussão acontecendo dentro da sua cabeça em tempo real. Algumas pessoas narram que conseguem sentir a divisão, a voz do racional dizendo faça e o emocional argumentando hoje está chovendo, amanhã a gente começa. Outras vezes, tudo acontece muito rapidamente, em fração de segundo e fora do nível consciente. Um exemplo é quando nos propomos a acordar no próximo dia cedo para nos exercitar. É possível que a discussão interior comece no momento em que você abrir os olhos, assim que o despertador tocar. Aí começa uma série de negociações para decidir se levanta cedo mesmo, se sai da cama, se encara o frio que está lá fora, etc. Isso vale para qualquer atividade que estamos dispostos a fazer e que estamos tentando não procrastinar. Você deve saber o quanto é difícil vencer essa discussão, porque na prática sabemos que, nesse contexto, quase sempre quem fala mais alto ganha e o nosso lado emocional é muito bom de grito. Então, sempre que chega a hora da negociação interior, o nosso lado racional tende a sair perdendo e vamos procrastinar naquela tarefa. Sendo sincero, eu, Jerônimo, não gosto muito de malhar. No entanto, amo quem eu me torno quando malho, e isso me faz sempre pensar em como seria bom acordar cedo para ir me exercitar no dia seguinte. Claro que raramente acordo motivado para essa tarefa, e confesso que é quase sempre mais difícil do que só levantar e ir. Então eu me pergunto, assim como você já deve ter se perguntado em situações semelhantes, onde foi parar aquela motivação da noite anterior quando decidi que iria me exercitar? Onde foi parar a motivação de quando decidi parar de comer doces? Onde foi parar a motivação? Por muito tempo, treinadores, coaches, palestrantes, líderes e profissionais da área da produtividade e gestão acreditaram que a nossa motivação funcionasse como a locomotiva de um trem que puxa os vagões. Era ela quem puxava as nossas ações, como seriam os vagões do trem nessa metáfora. Conseguiu visualizar?
A motivação funcionando ali para puxar a ação, para mover a ação. O problema é que as ações só aconteciam se a motivação as puxasse e, na grande maioria das vezes, não acordamos tão motivados assim para cumprir os grandes desafios da vida. Muito pelo contrário. Contudo, está claro que essa ideia já está ultrapassada, pois como demonstrou Timothy Pichel, psicólogo canadense que foi professor da Universidade de Carleton, no Canadá, a relação é na verdade o inverso. É a ação que puxa a motivação. Nesse trabalho, Pichel e sua equipe acompanharam estudantes universitários avaliando a relação deles com a realização de tarefas e a procrastinação. E o que eles viram após esse acompanhamento foi que, apesar de muitas vezes acharem que a tarefa ia ser muito difícil, muito custosa, quando eles de fato começavam a tarefa, percebiam que ela era muito mais fácil do que tinham imaginado. Lembra-se de que falei que não gosto de malhar? Pois é, quando acordo, ir me exercitar parece ser a coisa mais desafiadora que eu poderia pensar em fazer naquele momento pela manhã. E o padrão seria eu entrar nesse estado de negociação. Mas, se eu me levanto da cama, lavo o rosto e vou para a academia sem ficar negociando comigo mesmo, quando chego lá, já estou motivado. Ou seja, quando eu ajo, me coloco em movimento, entro em ação, libero dopamina e endorfina e tenho um senso de realização. A ação é o motor que levou à motivação, quebrando a inércia. Depois de sairmos da inércia, continuar em movimento é muito mais fácil. Mas a grande pergunta aqui é: e como se colocar em movimento? Você que já é ouvinte aqui do canal sabe que a ação cura e a inação adoece. Partindo desse princípio, eu quero te pedir, deixe o seu like neste exato momento, logo abaixo desse vídeo. E todas as vezes que você ouvir uma frase que faça sentido para você, coloque ela aqui embaixo e, se possível, coloca o porquê que ela está fazendo sentido para você neste exato momento, tá bom? Vamos para a leitura. Eu uso uma técnica que aprendi e ensinei aos milhares de alunos que já treinei para vencer a procrastinação, que é o 3-2-1 agora. Uma técnica para o meu racional não negociar com o meu emocional, com o autossabotador que tenho dentro de mim. Tive acesso à primeira versão dessa técnica lendo um e-book chamado Procrastinação, da Lilia Soares. Ela aponta que essa é uma técnica desenvolvida pelo psicólogo clínico Thomas Phelan, especialista de renome internacional quando o assunto é disciplina e déficit de atenção. Por meio dessa técnica, você vai conseguir evitar a discussão que quase sempre é ganha pelo lado emocional. Vai sair da inércia quando se deparar com um tipo de atividade que costuma procrastinar e vai dar início ao movimento da ação em si, que é o que puxa a motivação. Por exemplo, imagine que eu tivesse que escrever uma monografia para a pós-graduação em neurociência e comportamento que fiz, mas estava procrastinando. O que aconteceu algumas vezes, diga-se de passagem. O que eu poderia fazer primeiro, como já vimos, seria buscar o momento em que minha barra de energia estivesse compatível com o tamanho da tarefa. Depois, poderia separar a tarefa em objetivos menores e diminuir o atrito para facilitar a conta que meu cérebro estaria fazendo para decidir fazer ou procrastinar. Então, eu deveria começar a escrever a monografia, mas ainda assim não estaria nem disposto nem com vontade. Eu faria tudo que poderia e ainda assim não ficaria motivado. É justamente nesse momento que se aplica a técnica. Basta contar 3, 2, 1 agora e se levantar e cumprir com o programado, independentemente de estar motivado ou não. A mesma técnica pode ser usada para sair da cama de manhã e ir malhar. Se abrir os olhos e começar a negociação interna, é melhor parar imediatamente e falar para si mesmo, e às vezes até em voz alta, 3, 2, 1 agora, e se levantar. Mesmo sem motivação, porque a partir da ação, a motivação começa a vir. Agora, atenção, 3, 2, 1 agora não é mágica, não é milagre, mas é uma técnica que, aprendida e praticada, é super poderosa para que você faça o que tem que ser feito. Ao treinar e executar o 3, 2, 1 agora, você vai conseguir impedir o seu cérebro de negociar com si mesmo.
Não negocie com aquela parte interior que todos nós temos, que às vezes se faz de vítima, que é preguiçosa, perfeccionista e tantas outras caras que essa parte assume. Só se coloca em ação, pois por onde a ação entra, a preguiça, o medo e a desmotivação saem pela outra porta. A partir de agora, vou mostrar o que você deve fazer para instalar o comando 321 agora. E como praticar o 321 agora? Eu me lembro com extrema clareza desse dia. Era uma sexta-feira de Páscoa. Eu e a Pati levamos nossos filhos, João e Carol, para a praia. Íamos jogar frisbee, aquele disco de plástico que fica um jogando para o outro. Assim que chegamos à Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, lugar em que morei por cerca de 15 anos, a Carol disse que queria mostrar uma cambalhota que ela tinha aprendido a dar na barra. Nesse momento, eu e João fomos na frente e a Carol e a Pati foram ao local em que a Carol fazia a demonstração. Eu mal tinha jogado o disco pela primeira vez e já comecei a ouvir gritos desesperados de dor. Em poucos segundos, ouvi a Pati gritando: "A Carol quebrou o braço! A Carol quebrou o braço!" De longe já vi que era sério. O braço dela parecia fazer uma letra S em uma parte que deveria estar reto. Ela tinha tentado dar uma cambalhota em uma barra de ferro na praia, daquelas mais altas para adultos fazerem exercícios, e acabou se desequilibrando e caindo lá de cima com a cabeça apontada para baixo. Para se proteger, ela esticou o braço que, ao bater no chão, dobrou-se completamente para trás. Para se proteger, ela esticou o braço que, ao bater no chão, dobrou-se completamente para trás, gerando uma fratura de grau 4, precisando passar por uma cirurgia de 3 horas para colocar o que precisava no lugar. Naquele primeiro momento, eu nem sabia o que tinha acontecido, só conseguia ver o braço dela quebrado e tinha muitas pessoas ao redor olhando o acidente e outras se oferecendo para levar a Carol para o hospital. Era visível para todos que a coisa era séria. Para mim, parecia que o mundo tinha entrado em um modo de câmera lenta e tive que tomar muitas decisões relevantes em poucos segundos. Mantive a calma, olhei ao redor e dei os comandos para a Pati. "Vai com aquela família ali para o hospital." Apontei para a família que eu não conhecia, mas tinha filhos pequenos e me pareceu de maior confiança. "Vou deixar o João em casa com a avó dele e pegar a carteira do plano de saúde, enquanto com vocês lá no hospital." Parecem decisões simples que teriam de ser tomadas de qualquer forma, mas para uma grande parte da população mundial a primeira pergunta seria: mas o que foi que aconteceu? Como ela caiu? Como você não a segurou? Todas essas perguntas seriam absolutamente inúteis naquele momento. Perguntas como essa seriam o equivalente a colocar o foco no problema. Quando um acidente como esse acontece, o foco precisa estar na solução. Só que essa clareza de agir com foco na solução não acontecerá em grandes situações se não for treinado no dia a dia. Para chegar ao ponto de ter facilidade de lidar com desafios, como acontece comigo hoje, precisei treinar muitos nos pequenos episódios da vida para que os maiores desafios se tornassem simples. Nenhum piloto estreia direto na Fórmula 1, que é a principal categoria do automobilismo mundial. Ele começa por categorias menores para que, anos depois, se ele for muito bem, possa pilotar um carro de Fórmula 1. No 321 agora é a mesma coisa. O que eu desejo é que essa expressão seja um gatilho de ação para você. Sempre que seu cérebro ouvir essa expressão, eu quero que ele entenda que é hora de não negociar e simplesmente agir. De maneira bem simplória, é como se eu estivesse explicando o experimento de Pavlov em mim mesmo. E o caso desse experimento é interessantíssimo. Pavlov estava estudando a salivação dos cachorros quando viam comida. Mas antes de os animais receberem a comida, ele tocava um sino. Aí os cachorros entenderam que, quando Pavlov tocava o sino, em breve viria a comida. Eles então começaram a salivar não com a visão da comida, mas com o toque do sino. O fisiologismo entendeu que um estímulo externo, completamente aleatório, podia fazer o cachorro salivar. Guardadas as devidas proporções, é basicamente isso que consegui fazer comigo e com meus alunos, transformando a expressão 321 agora em gatilho de ação. Para você conseguir fazer igual,
Preparei um treinamento por níveis para que você também possa colocar em prática essa técnica, assumir o comando para vencer a procrastinação e ter um gatilho para entrar em ação sempre que precisar. Nível 1. Instalando o comando. Nossa primeira meta é que seu cérebro comece a parear o comando 3, 2, 1 agora com um gatilho de ação. Então você precisará praticá-lo intencionalmente nas atividades corriqueiras do dia a dia, naquilo que você faria naturalmente. Por exemplo, imagine que você está sentado e decide se levantar. Então pensa na sua cabeça, vou levantar, e fala na sua própria imaginação. 3, 2, 1 agora e se levanta. Outro exemplo, estou aqui neste momento escrevendo esta parte do livro e tomando um café em uma cidade chamada Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Eu posso pensar ou até falar em voz alta, vou tomar um gole desse café, 3, 2, 1 agora, e bebo. Talvez você pense, mas eu não preciso disso tudo só para tomar um café. É verdade, mas o que estou fazendo é criar conexões neurais para que o meu cérebro entenda que quando eu digo ou penso 3, 2, 1 agora, eu ajo. Estamos transformando essa expressão em um gatilho de ação. Nível 2, primeiros desafios. Neste nível, você vai passar a treinar o 3, 2, 1 agora em pequenos desafios. A diferença aqui é que você vai começar de maneira intencional a fazer atividades que normalmente não faria, como subir um lance de escada em vez de pegar o elevador. Por exemplo, eu, Jerônimo, treino hoje o 3, 2, 1 agora no banho gelado. Gosto de tomar banho gelado porque uma das coisas que ele gera é dopamina. Mas quase sempre é um desafio entrar embaixo da água gelada, especialmente em frios de menos de 1 grau. Já entrei em banheiras com dezenas de quilos de gelo e cada vez que vou entrar em águas geladas falo 3, 2, 1 agora e dou um passo à frente entrando no chuveiro. Estou treinando e mantendo o meu sistema para que quando eu falar 3, 2, 1 agora, ele continue entendendo que é hora de ir lá e fazer. É a lógica de Pavlov, pois o meu cérebro entende que quando eu falo isso, uma ação inegociável acontecerá em seguida. Você não precisa entrar em banheiras com gelo, mas pode se desafiar minimamente no dia a dia. O importante nessas fases é que você só use a expressão quando realmente for fazer. Não estamos aqui ainda com técnica implantada, mas em treinamento para implantar. Nível 3, testando o comando. No último nível, você vai se desafiar a fazer o que antes procrastinava. Quando chegar nesse nível, você estará pronto para entrar em ação e não procrastinar mais. Por exemplo, a pessoa procrastinava a escritura de um relatório, mas ela praticou tanto o 3, 2, 1 agora que, quando ela se senta para escrever, fala, vou começar a escrever o relatório 3, 2, 1 agora. E começa imediatamente. Não precisa mais lutar contra o lado emocional, contra o autossabotador. Apenas diz 3, 2, 1 agora e não procrastina mais o início do trabalho. A decorrência disso é que a ação puxa a motivação. Lembra disso? Então, mesmo desmotivada para começar, a pessoa consegue iniciar a jornada e percebe a motivação vindo em seguida. Mas atenção, não brinque com 3, 2, 1 agora sem em seguida realizar uma ação. Mesmo que esteja explicando para alguém o 3, 2, 1 agora, pratique a ação que você descreveu. Enquanto escrevi este livro, descrevendo essas ações, eu as executei. Por quê? Porque quero que o meu cérebro continue salivando quando escuta o sino. E se o sino tocar sem vir a comida depois, ele vai começar a duvidar do poder dessas palavras que levamos tanto tempo para treinar. A lei de Emmett. Tinha chegado a época de declaração do imposto de renda e minha contadora me pediu todos os extratos bancários e comprovantes de operações de compra e venda de ações daquele ano para fazer os cálculos da declaração. Confesso que adiei por mais de um mês, porque só de imaginar entrar em um por um nos aplicativos dos bancos, descobrir onde que pegava o informativo para a declaração, imprimir, juntar tudo em uma pasta e enviar para a contadora, eu já desistia antes mesmo de começar, porque aquilo me assustava. Passei semanas procrastinando isso.
Inclusive, agora que você chegou até aqui no livro, podemos falar sobre isso na nossa língua. Juntar os documentos da declaração do imposto de renda era uma tarefa percebida pelo meu cérebro como maior do que qualquer força de vontade que eu tivesse. Os dias se passavam e eu não conseguia completar aquela demanda. Até que, quando já não dava mais porque o prazo estava terminando, usei todas as técnicas que dominava. Escolhi o melhor horário em termos de força de vontade, que para mim sempre é de manhã. Dividi as tarefas em menores, falei 3, 2, 1 agora e comecei. Logo no primeiro banco que entrei já tinha uma informação dizendo: quer baixar seu informativo para imposto de renda? Na página principal. E eu imediatamente baixei. Para minha surpresa, em 30 minutos já estava com todos os documentos em mãos, todos os extratos de bancos. Só precisei arrastar para o aplicativo de mensagem e poucos minutos depois minha contadora tinha todos os documentos que adiei semanas para entregar. É exatamente essa a lei de Emmett, cunhada pela escritora Rita Emmett. Em seu livro Não Deixe para Depois o que Você Pode Fazer Agora, ela explica que nós costumamos consumir muito mais energia pensando na atividade que precisa ser feito do que propriamente realizando-a. E quase sempre, quando mergulhamos naquela atividade, percebemos que ela é muito mais simples do que parecia e foi muito mais rápido realizá-la do que imaginava. E por que estou falando dessa lei para você agora? Porque na vida procrastinamos muitas atividades por acreditar que a tarefa era muito grande, quando na verdade não era. Tanto que ao concluir, percebemos que deu menos trabalho do que parecia que dava. E qual é a melhor técnica para você quebrar a lei de Emmett? Justamente usar o 3, 2, 1 agora. Eu posso afirmar que, daqui para frente, você perceberá muitas e muitas vezes que a tarefa era muito menor, mais simples e mais rápida do que você imaginava. Para isso, você só precisa desviar o foco da sua atenção do emocional para o racional, não negociar com seu autossabotador e agir antes mesmo de a negociação começar. O sonho que você vem adiando, o motivo que fez você, em primeiro lugar, pegar esse livro. Pense nisso e apenas faça. 3, 2, 1, agora.